A inserção das crianças no mundo virtual foi colocada em xeque após os ataques às escolas em diferentes partes do Brasil. Mas um professor aqui de Montes Claros, que é especialista no ensino de robótica e que usa a tecnologia como ferramenta positiva, alerta que com a orientação adequada, as crianças têm muito a aprender neste universo. Luiz, nós estamos aqui no ambiente escolar e, devido aos últimos acontecimentos por todo o Brasil, tem tido muita tensão nesse tipo de ambiente. E a culpa tem sido colocada na tecnologia, nos jogos, nas redes sociais. Você que é uma pessoa que tem experiência de trabalhar com essa área, qual que é a sua opinião sobre essa questão? Bom, a tecnologia, ela tem o lado bom, né? E ela também tem o lado ruim. Então, da mesma forma que nós temos diversas ferramentas que servem para ajudar as crianças a estarem utilizando, aprendendo coisas novas na internet, coisas que eles podem utilizar no mercado de trabalho, a gente também tem grupos radicais que aproveitam desses meios que são mais difíceis de ser rastreados, né? Então eles acabam entrando em grupos, em locais que eles sabem que vão ter essas crianças, esses adolescentes e acabam propagando discurso de ódio. Então a tecnologia, ela tem esses dois modelos, né, que a gente pode explorar. Tem a parte boa e tem a parte ruim. No caso das crianças e dos adolescentes, eles precisam de ser monitorados para a gente conseguir encaminhar eles para o lado bom da internet e para o lado bom da tecnologia, ao invés de cair nessas ciladas que também estão disponíveis aí na internet. Você que dá aula de robótica, fala para a gente um pouco sobre esse lado bom de toda a tecnologia. Isso. Então, tem vários segmentos da tecnologia que são bons, né? Mas, por exemplo, aqui no ambiente de robótica ou de desenvolvimento de jogos, de aplicativo, a gente pode utilizar a tecnologia com outro tipo de perfil, por exemplo. Então, nesse caso aqui, nós vamos aprender a montar projetos que servem para automação residencial, industrial. As crianças, elas aprendem a programar, aprendem a construir projetos com metodologia que envolve engenharia, ciência, arte, matemática, né? Então, aqui existe um encaminhamento do aluno para ele utilizar essa tecnologia boa. Então, aqui ele vai aprender a programar, vai aprender a construir o próprio aplicativo que controla o robô que ele cria. Então, esse tipo de tecnologia é um tipo de tecnologia que vai fazer essa criança crescer como pessoa e aprender a utilizar a tecnologia que o mercado de trabalho exige dos profissionais, e não essa tecnologia ruim. E para quem está achando que é muito complicado, conta para a gente a partir de que idade que a criança já consegue ter uma noção de robótica, de toda essa construção que é feita aqui no projeto. O pré-requisito para começar a robótica aqui é ser alfabetizado. Então, geralmente, a exigência que a gente tem é que a criança tenha na faixa dos 6 anos de idade. Então, a partir dos 6 anos ali, quando ele já está conseguindo juntar as sílabas, fazer uma leitura básica, a gente já consegue introduzir os primeiros conceitos, né? Claro que vai começar de forma mais simples e a gente vai avançando. Mas nesse início ali, já dá para a criança construir, por exemplo, os primeiros jogos. É uma ideia bacana, por exemplo, a criança, ao invés de ficar jogando, ela pode construir o seu próprio jogo utilizando programação, técnicas de criatividade, né, como diversas plataformas online, ou ele pode utilizar diversos produtos que a gente tem no laboratório, Lego, estimula a criatividade, estimula o trabalho em equipe. Então a gente exige que tenha no mínimo 6 anos e seja alfabetizado. Esse é o pré-requisito. E é importante falar também que, como a tecnologia já está no dia a dia, nos telefones, tablets, então, na verdade, aqui você só utiliza o que já é uma realidade da criança para montar um lado positivo, para montar algo construtivo, correto? Exatamente. Aqui no laboratório de robótica, a diferença vai ser que aqui a gente tem outros recursos que vão explorar, por exemplo, a engenharia, que é mais difícil você fazer em casa. Então, no laboratório você vai ter motor, impressora 3D, vai ter equipamentos, peças eletrônicas que podem ser programadas, manipuladas. Porém, as plataformas de desenvolvimento, elas estão disponíveis aí na internet. Então, por exemplo, a modelagem de uma peça para ser feita, ela não precisa ser num laboratório. Ela pode ser feita em casa. A criança faz em casa, traz o laboratório que ele faz a impressão, por exemplo. Mas a produção dessa peça, a modelagem 3D dessa peça, ele pode fazer em casa. Da mesma forma, o robô, ele pode montar o robô aqui, mas ele pode construir a lógica de execução daquele robô, a programação daquele robô em casa e depois só aplicar quando chega no laboratório. Então, a ideia é que a criança consiga pegar o tempo livre que ela tem em casa e utilizar a tecnologia que ela já utilizava antes, só que pensando nos projetos de robótica que ela vai produzir no laboratório.
Para quem, assim como eu, achou muito interessante toda essa dinâmica com a robótica para crianças, fala para a gente como conhecer mais e como participar do projeto. Então, nós temos hoje em Montes Claros algumas escolas parceiras do projeto de Robótica Maker, né? São as escolas Colégio Batista de Montes Claros e Colégio Alegria de Viver. Essas duas escolas, elas fazem parte do projeto Maker. Então, as crianças que estudam nessas duas escolas, do primeiro ao quinto ano, elas já têm robótica incluída na grade curricular. Então, um horário por semana, eles já vêm para o laboratório para fazer essas aulas. E para os alunos que não fazem parte dessas escolas, eles podem fazer a robótica à parte. Nós temos, basta entrar no Instagram Maker Educação ou então no WhatsApp 999510396 e por lá você vai poder acompanhar as turmas e ver quais são os modelos de ensino que a gente tem. Lembrando que nós temos também para adulto, viu, Vinícius? É de 6 anos até X anos, 150 anos aí nós estamos recebendo. Se gosta de tecnologia e está disposto a aprender robótica, pode vir estudar com a gente. Só para fechar, deixa uma mensagem para os pais sobre esse acompanhamento que é sempre importante nessa relação tecnologia-criança. Isso. É muito importante isso que você está falando, porque às vezes os pais eles deixam as crianças muito lá na tecnologia, ali no celular, pensando que tá tudo bem, meu filho está dentro de casa, está protegido, está só ali vendo um videozinho na internet. E é nesse momento que acontece esse tipo de situação que a criança ela vai se envolvendo cada vez mais em plataformas e o pai passa a não ter mais o controle que ele acha que ele tinha, né? Então, o que eu aconselho, o que eu vejo no dia a dia é, primeiro, defina horários específicos que o seu filho possa utilizar a tecnologia, não deixe livre para ele utilizar e em todos os momentos que ele estiver utilizando, fiscalize. Então, se você está vendo um aplicativo diferente ali no celular que ele utiliza, dá uma pesquisada lá no Google para ver o que aquele aplicativo faz, né? Que tipo de coisa que aquele serviço oferece para aquela criança, para você ter um determinado controle e para a criança também saber que ela está sendo fiscalizada, porque esses grupos eles se exploram justamente das crianças que são mais abandonadas nesse universo de tecnologia sem o controle dos pais, né? Então é esse o conselho que eu dou para os pais de crianças aí nessa idade de infância e adolescência principalmente.